passada, a gente observou que as funções de Green renormalizadas, elas exibem uma dependência num parâmetro massivo, né? Esse parâmetro massivo, ele é sempre inserido devido à subtração das quantidades divergentes, ao método de subtração das quantidades divergentes. Quer dizer, quando você faz isso, quando você subtrai as quantidades divergentes, sempre sobra um parâmetro massivo, né? Isso tem um significado mais profundo, né? Assim, isso significa que o processo de renormalizar uma teoria, seja ela qual for, sempre faz com que a invariância de escala da sua teoria seja quebrada, que você introduza uma escala no nível quântico, né? Você sempre tem uma anomalia, nesse caso, uma anomalia na simetria, que pega a simetria de dilatações, tipicamente, né? Para você ter simetria de dilatações, é preciso que a sua teoria não dependa de nenhum comprimento específico, nenhum parâmetro de comprimento específico, né? Se você tiver uma massa dentro da sua teoria, uma massa, por exemplo, né, uma massa implica, dinamicamente, que você vai ter um potencial que decresce com a distância e que tem um raio efetivo, tem uma distância efetiva, que é proporcional, não, essa distância efetiva, quer dizer, o lugar no espaço aonde o seu potencial cai a 1 sobre E do valor dele na origem, etc. e tal, essa distância da origem é da ordem de 1 sobre essa massa que você tem no seu... Quer dizer, a presença de uma massa introduz um comprimento efetivo dentro do seu problema. E se você tem um comprimento, um parâmetro de comprimento dentro do seu problema, você deixa de ter simetria de dilatações, né? E quando você dilata a sua teoria, o seu parâmetro não dilata junto, entende? Você dilata os pontos do espaço-tempo, mas seu parâmetro não dilata junto. Então, a física que você tem numa escala é diferente da física que você tem na outra. Então, essa simetria de dilatações sendo rompida, você tem... o rompimento dela está associado a você ter a presença de um parâmetro massivo na sua teoria. Aí o que está sendo dito aqui é o seguinte: suponha que você comece com uma teoria de campo que não tenha massa, que esteja associada a, por exemplo, um campo escalar sem massa, coisas desse tipo. Mesmo que você comece com isso, o processo de renormalizar a sua teoria, de subtrair as divergências, vai gerar uma escala de massa no contexto quântico, né? E ao gerar essa escala de massa, vai quebrar essa simetria de dilatações, tá? Então a simetria de dilatações é uma simetria anômala, né? Ela mesmo que ela esteja presente no nível clássico da sua teoria, ela não está presente no nível quântico, tá certo? Talvez o exemplo mais fundamental de anomalia, né, que a gente possa ter acesso assim, rapidamente, né? Então, a gente viu que era intrínseco ao procedimento de renormalização você deixar um parâmetro massivo dentro da sua teoria, um parâmetro massivo arbitrário, né? Sua teoria ia depender dele, então você precisava essencialmente de condições de renormalização para fixar o valor, né, sei lá, desse parâmetro massivo. E você podia pensar em diversos tipos de condições de renormalização, diversas formas de fixar esse valor, e idealmente na situação em que o valor desse parâmetro fosse arbitrário, né? E você poderia se perguntar, essa é a pergunta que nós estamos fazendo, como a teoria varia, né? Como o comportamento da minha teoria, das minhas funções de Green, né, da minha matriz S, como a teoria varia quando eu vario esse parâmetro arbitrário que sobrou dentro da minha teoria, né? Então, parte dessa questão foi respondida, né, na aula passada com o estabelecimento dessa equação aqui, né?
esse mi de ronde de mi, né, refere-se à dependência explícita, né, no parâmetro mi. É o que você olha e vê explicitamente aparecendo. E isso vai estar aplicado, eu vou escrever no final, numa função de Green de n pontos renormalizada, certo? Renormalizada. Mais beta de alfa, de alfa. É claro que aqui nós estamos supondo que alfa é um alfa de mi, tá certo? Alfa é o parâmetro renormalizado da sua teoria. Como é que ele veio a depender de mi? Através das condições de renormalização, tá certo? Então, quando você subtrai as suas divergências e define o valor da tua constante de acoplamento, você faz isso através de uma condição de renormalização. Você diz, por exemplo, que a função de 4 pontos definida num certo ponto específico que você escolheu é a constante de acoplamento físico, por exemplo. Né? Então, em geral, a tua constante de acoplamento, se você variar esse mi, você vai variar a definição da sua constante de acoplamento. Né? Então, quando você fala d de alfa, você está pensando, alfa é um alfa de mi e eu estou variando o alfa em função de mi. Né? Então, isso aqui é a dependência em relação à variação explícita em mi, e essa é a dependência da função de Green, né? A variação da função de Green em relação à dependência implícita através de alfa. Tem outros parâmetros que são colocados na jogada, né? Esse é o parâmetro de calibre, né? O parâmetro que aparece em termos de fixação de calibre. Né? Todo esse operador aplicado aqui numa função de Green renormalizada, que é a função dos momenta, da constante de acoplamento renormalizado, do parâmetro de calibre renormalizado, dos parâmetros de massa, no caso aqui seria renormalizados, e do mi, explicitamente, isso aqui era igual a zero. Né? Essa é a equação de grupo de renormalização. E a gente definia essas funções beta, delta, gama A e gama gama, né? Dessa maneira aqui. Né? O beta dava conta da dependência do alfa em mi. Talvez seja melhor falar logo do parâmetro XA, né? XA faz um papel no parâmetro que mede a massa. Né? Ele mede a massa em unidades de mi. Então, a massa, né, passa a ser, se você ao invés de variar a massa, varia o XA, né, você está variando uma quantidade adimensional, né, que é o XA aqui. Né? O que nós chamamos de gama A é isso aqui é tudo definição, né? Certo? Então isso dá conta dessa função e dessa função. Você vê que elas são essencialmente finitas, é mais ou menos óbvio que elas são finitas se eu tiver uma teoria renormalizável, né? Ou super renormalizável, né? Porque elas essencialmente dizem respeito aos parâmetros renormalizados, elas envolvem na sua definição os parâmetros renormalizados da sua teoria, que são caras finitos, certo? E a gente tem outras funções que não são tão obviamente finitas, mas que também são finitas, que são essas aqui. Né? Mi sobre Z3 e N mils, dZ3 e N mils. Dmi, isso aqui define
define o gama Young Mills de alfa a x, né? Mi sobre Z2F dZ2F dmi define gama F alfa a xa e o Mi sobre Z3 tio dZ3 tio dmi é gama tio de alfa a xa. Z3N1000, Z2F, Z3 tio são os constantes de renormalização básicas aqui da nossa teoria, né? Elas renormalizam os campos, né, de Young-Mills, os campos fermiônicos e os campos de fantasmas, essencialmente. A gente pode escolher essas três constantes como sendo as constantes independentes e expressar todas as outras constantes que aparecerem na teoria em função delas, né? E é possível a gente mostrar que essas quantidades, gama Young-Mills, gama F, gama tio, são quantidades finitas também, tá certo? São funções finitas bem definidas. O que nós chamamos de gama-gama, né, é, por definição, né, N Young-Mills. Gama Young-Mills mais NF. Gama F mais N tio, gama tio. Certo? A origem desses caras aí vem do seguinte, né? Você tinha uma constante de renormalização na frente da tua função renormalizada, quer dizer, a sua função renormalizada era o produto das constantes de renormalização pelas funções nuas, gama zero, né? O gama zero em si não depende do Mi. Você podia escrever que Mi dV do gama zero é zero. Mas os Zs renormalizados, em princípio, dependiam. Então, você tem um conjunto de Zs para cada campo, para cada conjunto de campos que está envolvido na obtenção de uma função de Green irredutível a uma partícula, né? Então, a gente computou esses Zs todos, tá certo? Derivou essa constante multiplicativa e apareceram então esses termos individuais que somados me dão a derivada, vamos dizer assim, do objeto completo, né? Quer dizer, isso vem do fato, essas três funções adicionais que estão aí, elas vêm do fato de que você tem renormalização das funções de Green 1PI nuas, tá certo? Beleza. Aí a gente tendo isso, né, vamos dar um passo atrás, na verdade, para depois dar um passo à frente, né, o nosso passo atrás é encontrar uma equação equivalente a essa, tá certo? A gente já viu aqui que a gente está supondo uma dependência nas constantes renormalizadas em Mi, né? E nós vamos explorar que existe essa dependência em Mi, nas constantes renormalizadas, e transformar essa dependência potencialmente numa dependência na energia do processo. Tá certo? Isso se faz de uma maneira razoavelmente esperta, né, nesse caso aqui. Então vamos lá. A primeira providência é a gente tomar consciência da dimensão dessas funções de Green 1PI. Tá certo? Como é que qual é a dimensão canônica delas? Né? Qual é a dimensão
que elas têm. Então, por exemplo, se você tiver uma função de Green no espaço de configuração, uma função de Green conexa, né, vamos dizer, no espaço de configuração, a dimensão dessa tua função de Green conexa é a dimensão disso aqui, né? Vamos lá, Q de x1, A e A de x2, θ B de x3, né? O que mais aparecer como campo aqui, né? Quark, vou botar aqui todos os quarks, né? Quarks, gluons, fantasmas, quer dizer, tudo que aparecer ali é o que vai dar dimensão para esse cara que está aqui. Então, como os estados em geral não têm dimensão nenhuma, né? A dimensão dessa função de Green, a dimensão é a soma das dimensões dos campos que aparecem que definem ela, né? Então, a dimensão disso daqui vai ser m elevado ao número de campos de Yang-Mills que aparecer aqui, né? Mais o número de fantasmas que aparecer ali, mais 3 meios do número de férmions que aparecer ali. Porque esses números, né? Por causa da dimensão canônica de cada campo. Os campos de Yang-Mills têm dimensão canônica de massa 1, massa elevada a 1. Né? Os campos de fantasmas, basta olhar o termo cinético deles. Né? O termo cinético do fantasma é eta barra d'Alembertiano eta. Não é isso? Então, a dimensão de um campo de fantasma é a mesma dimensão de um campo escalar. Ele é um férmion com dimensão canônica 1. Você vê que tudo é errado com os fantasmas. Tá certo? Então, fantasmas também têm dimensão canônica 1. E os férmions, no caso os quarks, eles vão ter dimensão canônica 3 meios. A gente já fez essa conta anteriormente. Mas é a mesma conta aí. Você pega o termo Q barra dmi Q, né, e impõe que a dimensão disso aí seja 4. Massa elevada a 4. Você impondo isso, você vai ver que sobra a dimensão de cada quark como sendo 3 meios. Então, esse N Yang-Mills, NT e NF são o número de campos de Yang-Mills que você vai encontrar aqui, o número de fantasmas que você vai encontrar aqui, o número de quarks que você vai encontrar aqui. Mas isso corresponde também ao número de pernas externas, né, de campos de Yang-Mills, de fantasmas e de quarks que você tem na sua função. Tá certo? Cada campo que aparecer ali vai representar uma perna externa daquele tipo no diagrama de Feynman, né? Nos diagramas de Feynman correspondentes. Né? Então, isso aqui você pode também ler como número de pernas externas da sua função de Green correspondentes a campos de Yang-Mills, o número de pernas externas correspondentes a fantasmas e o número de pernas externas correspondentes a quarks. Tá? Então, a dimensão desse G no espaço de configuração é isso. E no espaço de momento? Né? Vamos supor que eu chame de um G til, né? De P1, Pn, né? No espaço de momento, essencialmente, eu vou ter uma transformada de Fourier do G de x1, xn. Né? Então, eu vou ter D4P1, D4x1, né? D4xn, exponencial de menos i ou de i, P1x1, exponencial de i, Pn, xn, e aqui eu vou ter o G de x1, xn. Então, se eu quiser saber a dimensão daquele G til, né? Dimensão do G til, chama de G til N, vou botar N aqui em todo mundo, onde esse N ele é claramente igual a N Yang-Mills mais N til mais NF. Né? A dimensão do nosso G til N, então, isso aqui é adimensional, cada uma dessas exponenciais é adimensional. O G, a dimensão é essa que está aqui. Eu tenho que adicionar agora a dimensão dos elementos de integração. Né? Cada elemento de integração desse
a dimensão deles é massa elevada a menos 4. Né? Porque cada um deles é distância elevada a quarta. Então, em unidades de massa, que é o que a gente está fazendo, é massa menos 4. Então, aqui eu tenho massa elevada a menos 4m, né, vezes a dimensão da outra função de Green lá, que é n Young-Mills mais n til mais 3 meios de nf. Agora vamos lembrar que o n é aquilo que está ali, ó, n Young-Mills mais n til mais nf. Né? Então, juntando as duas coisas, isso vai ficar n elevado a menos 3 n Young-Mills menos 3 n til, né? Menos 5 meios de nf. Tá certo? Estou usando que n é igual a isso aqui. E aí subtrai as coisas. Só que esse camarada, né, esse G-til, ele é uma delta da conservação dos momentos vezes o que você poderia chamar de um G-chapéu N, certo? Que não possui deltas de conservação, certo? Nem subdeltas de conservação. Ou seja, não tem nenhuma subdelta de conservação, a gente está falando de funções conexas, né? Então não tem nenhuma subdelta de conservação dos momentos ali dentro daquele cara. Só tem essa delta global de conservação. Deltas têm dimensão oposta ao dos argumentos que elas têm. Então, por exemplo, uma delta de P, integral d4P dá 1. Né? 1 é uma coisa adimensional, d4P não é adimensional, tem dimensão de massa quarta. Então, uma delta de P tem dimensão de massa menos 4. Tá certo? Então, se você quer saber a dimensão do G-til N, né? G-chapéu N, que é a dimensão desse cara que está aqui, depois que você desconta a delta, né? Então você vai ter que descontar a dimensão da delta. Se a dimensão dela é massa elevada a menos 4, né? Então você vai ter massa a quarta vezes a dimensão do G-til N. Tá certo? Portanto, a dimensão do G-chapéu, né, vai ser massa elevada a 4 menos 3 n Young-Mills menos 3 n til menos 5 meios de nf. Certo? Mas ainda não é esse G-chapéu o cara em cima do qual nós estamos procurando aplicar as equações do grupo de normalização. Nós estamos aplicando nos caras que são irredutíveis a uma partícula. Né? Então vamos lembrar como é que são esses caras irredutíveis a uma partícula. Né? Quer dizer, esses gamas, né, N's, eles são caroço de um gráfico de Feynman. Aquele caroço que você, cortando uma linha interna, você não separa. Tá certo? Então eles são miolo. Por exemplo, você pode pegar aqui um gama 4, né? A estrutura o gama 4 entra, essencialmente, na seguinte situação. Você pega a tua função G4, tua função conexa, que nós vamos denotar genericamente assim, tá certo? E você elimina dessa função os gráficos que você pode obter, né? Então, se o seu G4 é isso, o seu gama 4 vai ser o conjunto de gráficos que você vai obter amputando as pernas externas dessa função conexa, puramente conexa, o que vai levar embora
é uma partícula. Tá certo? Então, você vai multiplicar essa função que está aqui, tá certo? Desculpa, acho que eu estou me expressando mal aqui, né? Vamos tentar desse outro jeito aqui. A estrutura do G4, tá certo? A estrutura do G4, ela é dessa forma. Certo? Onde o G4 é assim, e esse cara que está aqui no meio é o que é o gama 4. Dá para perceber, assim, né? Pode ter mais estrutura do que isso, mas isso aqui já mais ou menos ilustra a ideia que eu estou querendo colocar, né? Vamos supor, nesse caroço aqui eu estou compreendendo apenas gráficos irredutíveis a uma partícula. Tá certo? Por exemplo, se fosse uma teoria φ4, eu estava compreendendo caras assim, né? Desse tipo. Mas não estaria compreendendo caras assim, por exemplo. Esse aqui é φ3, esse aqui não vale. Um cara assim não está incluído aqui. Por quê? Porque esse cara aqui é um PI. Tá certo? Um cara assim está incluído no G4, mas quando eu multiplicar, tipo assim, ele é um dos elementos aqui desse camarada que está aqui, do G2. Tá certo? Quer dizer, esse cara daqui, esse gráfico aqui, está contido dentro dessa estrutura, onde esse propagador que está aqui é um elemento, é um propagador completo, né? Conexo. Não necessariamente a parte só irredutível na partícula, é uma coisa conexa completa. Por exemplo, gráficos assim estão contidos aqui dentro desse esquema. Sei lá. Vamos continuar no nosso camarada. Esse aqui é irredutível, não é irredutível a uma partícula, mas isso está contido aqui, dentro desse cara. Então, o que eu espero ter mostrado para vocês, pelo menos mais ou menos, é que a estrutura do G4 é função de Green conexa de 4 pontos, tá certo? Ela pode ser completamente obtida, nós estamos aqui dando um exemplo da teoria φ4, né? Pode ser completamente obtida olhando para essa estrutura aqui, propagador conexo completo, né? E aqui, função de Green irredutível a uma partícula. Tá? Essa é toda a estrutura do G4 conexo. Na verdade, ainda tem mais uma, né? Que é uma coisa assim. Que Isso daqui também faz parte do G4. Né? É isso mais isso. Escrevi em cima, péssima didática. Seria que aprovaram na prova do Estado. Enfim. Só um detalhe, professor. A gente, em geral, não considera nas pernas externas os ghosts, né? Tudo errado. Mas Peraí, só um minuto antes de você falar. Às vezes, se a gente quisesse considerar funções de Green com fantasmas nas linhas externas. Não, a gente considera para efeitos de renormalização. Por quê? Porque essas funções de Green aparecem como subgráficos dentro dos seus gráficos de Feynman. Então, para efeito de renormalização, você vê aqui, ó, a gente está considerando ghosts aqui no meio do cara.
Se eu não levar esses caras em consideração, se eu não renormalizar as funções de Green que estão onde esses caras estão envolvidos, eu não vou ter todos os gráficos da minha teoria finitos. Agora, do ponto de vista físico, né, assim, tipo assim, você quer calcular uma amplitude de espalhamento, né? Então, praticamente, você nunca coloca os seus ghosts na jogada, né? Eu estava pensando na determinação da dimensão de massa ali, de considerar. E, na verdade, a gente vai só tirar um termo aqui correspondendo ao propagador cosmósico, os fermes, vai descontar isso e a gente vai obter a dimensão dos gamas. No final do dia é isso que a gente vai fazer. É aí que eu quero chegar. Quando entra os fantasmas, você vai ter que considerar os fantasmas na hora de calcular. Tipo, sim, você tem que considerar. Eu estou considerando que eu tenho pernas de fantasmas aqui também. Ó. Estou considerando que eu tenho pernas de fantasmas. Então eu tenho que usar esse raciocínio. Só que eu estou simplificando para o Φ4, né? Mas é a mesma ideia para QCD, só que tem mais variedade de campos, etc. e tal. Mas eu vou ter que considerar os fantasmas também aí. Certo? Então, vamos olhar aqui, por exemplo, o que eu precisaria para obter a função irredutível a uma partícula de quatro pernas, gama 4, né? Eu precisaria pegar esse conjunto de gráficos aqui e multiplicar pelo inverso do propagador. Essa perna, essa perna, essa perna e essa perna. Aí ia sobrar o quê? Só o miolo. Tá certo? Em geral é isso. Se eu tiver uma função de Green irredutível a uma partícula de n pontos, com esse n sendo constituído de campos de Yang-Mills, campos de fantasmas e campos de férmions, né? O que eu tenho que fazer é pegar a minha função de Green conexa e multiplicar pelo inverso do propagador conexo. O propagador já é conexo, desculpa. Pelo inverso do propagador de cada uma das pernas externas. Então, se eu tenho uma perna externa fermiônica, eu tenho que multiplicar pelo inverso do propagador fermiônico. Se eu tenho uma perna externa de Yang-Mills, eu tenho que multiplicar pelo propagador inverso de Yang-Mills. Se eu tenho uma perna externa de fantasma, eu tenho que multiplicar para a perna externa por um propagador inverso de fantasma, e assim por diante. O que sobrar da multiplicação por esse propagador completo é a função irredutível a uma partícula. Fala, Rodrigo, não está gostando disso, tá? Fala. Fala, cara. Não, estou pensando. Eu ia fazer uma pergunta, mas você falou o que eu ia te perguntar, então. Então, estou adivinhando. Não, mas sério mesmo. Se tiver algum problema, pode falar. Não tem problema. Né? Isso porque nós estamos querendo fazer essa análise da dimensão canônica das funções de Green irredutíveis a uma partícula. Então, a gente começou com a função de Green conexa no espaço de configuração, aquela que a gente obtém fazendo derivados funcionais, funcional gerador, tarará, né? Aí fomos para transformar de Fourier dela. Para transformar de Fourier dela, nós descontamos a delta, que aparece aqui na frente, tá certo? E agora eu quero saber a dimensão canônica das funções irredutíveis a uma partícula, tá certo? Então, a dimensão dela eu posso obter da dimensão dessa função G chapéu, né, n que está aqui, fazendo esse procedimento, pegando a função de Green conexa de n pontos e multiplicando pelo número de propagadores inversos de Yang-Mills correspondente ao número de pernas externas de Yang-Mills que eu tiver. Multiplicando pelo número de propagadores inversos de fantasmas correspondente ao número de propagadores, ao número de campos de fantasmas que eu tiver lá. E ao número de pernas externas fermiônicas correspondentes ao número de pernas de campos fermiônicos. Então, para saber a dimensão, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber a dimensão desses propagadores. Esses propagadores estão aqui, a dimensão deles é só você faz todos os caras iguais a 0 e faz esse n igual a 2, esse nt igual a 2, esse nf igual a 2. Né? Tá certo? Por exemplo, a dimensão do propagador de Yang-Mills, né, vai ser n elevado a 2, né,
o número de campos de Yang-Mills são 2 no propagador. É o propagador completo. Né? A dimensão do campo do propagador associado com os fantasmas vai ser massa elevada a 2 também, por causa da dimensão dos fantasmas, que é 2. A dimensão do propagador associado aos férmions vai ser massa elevada a 3, porque eu preciso de 2 campos fermiônicos, tá certo? Então NF é 2, 3 meio vezes 2, 3. Tá certo? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar agora esse G chapéu N e multiplicar por N elevado a 2 vezes o número de campos de Yang-Mills. É isso? Menos 2, é o inverso. Menos 2. Menos 2. Menos 2 vezes o número de campos de Yang-Mills. Esse menos 2 não está legal, não. O que eu olhei aqui? Só um minuto. Então, gama vai ser o G multiplicado pelos inversos dos propagadores. Os inversos dos propagadores até aqui a gente vinha muito bem, agora aqui, se eu fizer isso que eu estou falando, eu vou terminar completamente errado em relação ao cara. Então, onde é que eu estou errando? Vamos ver. Calma lá. Não me filme agora, que vai ser uma cena constrangedora para quem estiver assistindo. Estou brincando, pode filmar, não tem problema. Está ali, aquela é a dimensão do G chapéu. Mas o que está estranho? É o resultado final que você não está vendo ainda. Mas agora, você acha que O que está estranho é que eu teria que... Professor, você não tem algo estranho já desde o começo, lá no G? Ele está com massa, ele está com potências positivas de massa. Ele não deveria ser potências negativas de massa no G? A função de Green? Por quê? Porque quando você aplica um operador sobre ele, tem que dar o delta, certo? Sim. A Não, mudança peraí. Isso é para o G2. Certo, estou pensando no G2. Isso é para o G2. Você não pode para o G2. E o delta, lembra que o delta tem dimensão. Ah, o delta tem dimensão, tá O certo. delta tem dimensão. O delta não é um cara adimensional, não. Tá certo. O delta de x, ele tem dimensão de massa elevada a 4. Né? E o delta de P tem dimensão de massa elevada a menos 4. Tá certo, tá certo. Quer dizer, os GNs não satisfazem equações tão simples assim. Né? Vamos ver. Quer dizer, hoje, quando eu ensaiei isso lá na minha sala sozinho, estava dando tudo certo. Cara. Agora, como é que o negócio não dá certo agora? A dimensão... Por que a gente não consegue fazer um teste com caso particular? Porque sabe a gente não esteja nada. O senhor tem certeza que vai dar? Não, cara, ou vai no caso geral ou não vai dar certo em caso particular nenhum. O que eu tenho que multiplicar aqui é pelo seguinte. Peraí, vamos bem devagar. Isso é o que aparece na matriz S, aliás. Exatamente. São esses caras, são os gama-Ns. Então, o que
vamos dizer, o que eu chamo de GN, chapéu, ele é o produto de, vamos falar esquematicamente, né? Vamos chamar G2 Young Mills, G2 Young Mills, um número N Young Mills de vezes, um para cada perna externa. Né? Depois eu tenho um G2 de Ghost, né? G2 de Ghost, um número N tilde vezes, um G2 de Quark, G2 de Quark, um número NF de vezes. Né? Isso tudo multiplicado. Claro que aí tem integrais, então é uma fórmula mais complicada, mas esquematicamente a gente só está precisando da dimensão, então é isso que aparece. E isso aqui aparece o gama N, né? Que é o cara que a gente quer saber a dimensão. Essas dimensões estão no espaço do momento, quando a gente vai ampliar o negócio. A função de momento tem dimensão diferente no espaço do momento. Claro. É isso. Exatamente isso. Eu tenho que usar essa fórmula aqui para cada propagador no espaço de momento. O problema é que eu estava usando essa. Ninguém me avisa. Ainda bem que ele avisou agora. Valeu. Então, por exemplo, né? Propagador de Young Mills. Né? Ele vai ter, qual é a dimensão dele? Você vai ter N Young Mills igual a 2, N til 0, NF 0. Então você vai ter 4 menos 3 vezes 2, menos 6. Massa elevado a menos 6. Né? Isso. Menos 2. Menos 2. Né? Então se eu pegar o gama N, dimensão, né? o gama N, perdão, né? Eu vou multiplicar pela inversa desses caras, então eu vou multiplicar por N2, a dimensão é N2 elevado a N Young Mills. Certo? Então vamos de novo lá, camarada. Ghosts, mesma coisa, né? É a mesma fórmula, praticamente, só que com N Young Mills igual a 0, NF igual a 0, vou ter N2 elevado a N tilde. Ok. E aqui, M2 não. Né? A massa do propagador fermiônico vai ser M elevado a 4 menos 5. Não é isso? Porque o NF é 2. Os outros são 0. 4 menos 5 menos 1. Não é? E aí você inverte. Isso elevado a NF. M é 1 só para isso. Eu já inverti aqui, né? Então tá certo. M é 1. Ok. E agora você tem a dimensão do G chapéu M. Ufa. Vamos ver se funciona agora. Então eu tenho M elevado a 2N Young Mills mais 2N til mais NF multiplicado por M elevado a 4 menos 3 Young Mills menos 3 N til menos 5 meios NF. Certo? Então isso aqui dá M elevado a 4 menos N Young Mills menos N til menos, aqui eu tenho 2 meios, menos 5 meios, menos 3 meios de NF. Certo? Ufa! Tá aí, a dimensão do cara. Esse número aqui é o que eu vou batizar esse número de D gama, dimensão da função gama.
certo? É a dimensão canônica de massa da função irredutível a uma partícula de n pontos. Maravilha. Deixa eu corrigir um negócio aqui, porque eu tinha feito uma cagada. O Pascoal está certíssimo. Eu ia denunciar um erro do Pascoal, mas o erro era meu, de verdade. Ok. Então agora, vamos fazer o que eu mais ou menos tinha prometido para vocês, né? Vamos tentar traduzir essa variação em Mi, que a gente identificou na constante de acoplamento, no parâmetro de gauge, nas massas, né? Traduzir essa variação em Mi numa variação da escala de energia do nosso processo. Isso a gente consegue resolvendo a equação do grupo de renormalização. Tá certo? Como é que vai ser essa história? Professor, só uma vez, por que você teve que separar a parte dos deltas mesmo, do G-til para o G-chapéu? Por que eu tive que separar? Sim. Bom, eu não tive que separar, né? É que a estrutura do G-til conexo, né, da função de Green conexa, é assim. Você sempre tem uma delta vezes o G-chapéu. Agora, a dimensão da delta, ela não tem nada de dinâmico aqui dentro da história, entende? Então, vamos supor, na expressão do meu gama ou do meu G-til, eu já estou supondo que existe uma conservação dos momenta do argumento que está lá. Nem todos eles são independentes. Se eu tiver n momenta, só n menos 1 são independentes. E é esse... Por exemplo, isso é bem importante, né? Essa delta que está aparecendo ali, ela não vai aparecer nas minhas amplitudes de espalhamento. Tá certo? Eu tenho toda uma tecnologia para lidar com essa delta. Bom, peraí, deixa eu retroceder mais um pouco. Com as funções de Green, né? Com as funções de Green conexas, em princípio eu vou montar a matriz S. Né? A matriz S é essencialmente proporcional a essas funções de Green conexas. Essencialmente. Né? Tem mais alguns detalhes e tal, matemáticos, mas o que você vai obter como resultado final é uma espécie de proporcionalidade a essas funções no espaço de momento. Bom, se elas são proporcionais e se essas funções G-til são proporcionais a essa delta, quando você for calcular a probabilidade associada com o seu processo, você vai se deparar com uma delta ao quadrado. Tá certo? Como é que você lida com isso? Tem várias maneiras de lidar com isso. Tem uma maneira axiomática de lidar com isso, dizer o seguinte: bom, a matriz S, né, vista como amplitude e probabilidade, né, é uma coisa irreal. Por quê? Porque ela parte de uma situação em que os momentos das partículas no estado inicial e os momentos das partículas no estado final estão completamente, exatamente bem determinados. Isso não existe, porque momento é uma variável contínua. Né? Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer um smearing, né? Você tem que fazer pacotes de onda, né, dos seus estados iniciais. E o cara que você vai elevar ao quadrado, o módulo ao quadrado, é o módulo ao quadrado desse negócio gigantesco com essas funções de smearing aí. Né? Você pode fazer isso. Em princípio pode, daria certo, etc. E tal. Mas você pode fazer uma coisa mais simples. Você pode pegar o seu sistema e colocar numa caixa. Quando você coloca o seu sistema numa caixa, suas deltas de Dirac viram deltas de Kronecker. Né? Seus momentos contínuos viram momentos discretos. Aí você pode tratar esses seus momentos. Né? E o resultado desse tratamento é o aparecimento de uma série de fatores de volume. Tá certo? Que, obviamente, quando você trabalhar o seu volume e mandar ele para infinito, vão gerar singularidades, né, nas suas amplitudes. E aí é que começa o trabalho interessante. O trabalho interessante é o trabalho de definir quantidades fisicamente mensuráveis. As quantidades fisicamente mensuráveis são, por exemplo, uma taxa de decaimento, uma seção de choque.
de duas partículas, né, de colisão de duas partículas, uma outra seção de choque de colisão de 3 partículas, seção de choque de colisão de 4 partículas, se for o caso. Né? Quando você define cada uma dessas quantidades físicas, você tem que defini-las com normalizações que mandam esses fatores de volume, que absorvem esses fatores de volume, na verdade. O resultado final é um resultado finito. Então, é um resultado finito e é um resultado que depende desse cara aqui e não desse cara aqui. Entende? Então, é importante você separar a delta do cara que não é proporcional a delta, porque é ele que vai entrar nos seus resultados físicos. Tá certo? Quer dizer, essa história toda que eu acabei de falar sobre o tratamento dos fatores de volume e tal, isso está explicado lá no curso lá de métodos teóricos. Tá certo? A gente faz um pedaço do curso que é exatamente isso. Tá, e onde é que eu estava mesmo? Certo. Então, a chave para a gente relacionar dependência em Mi com dependência em energia vem exatamente da análise da dimensão canônica dessas funções de Green. Certo? Que a gente acabou de fazer essa análise aqui. Né? Então, vamos anotar num cantinho aqui que a gente acabou de encontrar, que a dimensão de gama, né, é igual a 4 menos N menos N menos 3 vezes GNF, né? O tempo passa quando a gente se diverte, né? 7,5. Bom, e aí, já que o gama R, né, ele tem essa dimensão canônica, né, esse fator tem essa dimensão de massa, você pode imaginar o gama R da seguinte maneira, como o que aconteceria com o gama R se você resolvesse explicitar a dimensão de massa dele. Né? Você dissesse assim, bom, eu quero que tenha um fator, né, expressando a dimensão total do gama M ali dentro. Né? Por exemplo, se eu estivesse falando de um gama 2 livre, tá certo? Um gama 2 para uma teoria escalar. Né? O cara fosse P2 menos Mi2. Se você quiser, pode botar um menos M2 aqui também. Não tem problema. Se tivesse uma situação dessa. Você poderia colocar um Mi2 em evidência para dizer, olha, o Mi, aqui, um dos parâmetros, um parâmetro massivo que eu estou colocando, vai carregar toda a dimensão do gama 2. Esse gama 2 tem dimensão de massa ao quadrado, então eu vou botar um Mi2 na frente para carregar toda a dimensão. O que apareceria aqui seria um P sobre Mi 2 menos um M sobre Mi 2. Certo? Essa quantidade, né, seria uma certa quantidade adimensional dependente de P sobre Mi e de M sobre Mi. Olha, M sobre Mi é aquela quantidade X, né, que a gente colocou lá anteriormente. É a massa medida em unidade de Mi. Né? Então, imagina que eu faça isso para uma função de dimensão de gama. Né? Então, se eu escalar essa função por Mi elevado a d gama, né, o que eu vou obter é um Mi elevado a d gama vezes uma certa função adimensional de P1 sobre Mi, Pn sobre Mi, alfa a xa. Eu não mexi com alfa nem com A, porque alfa e A já são adimensionais. Né? Lembra que alfa é G2 sobre 4π, né? É o quadrado da o análogo da constante de estrutura fina para QCD. Né? Legal. Então eu posso usar isso aí para dizer o seguinte: se eu pegar o meu gama R
né, em momentos escalados, ou seja, ao invés de P1, P2, Pn, eu multiplico todos os momentos pelo mesmo fator psi. Tá certo? Então, imagina, esse fator psi está me levando de um regime de energia para outro regime de energia. Né? Se o psi for perto de zero, né, eu estou indo necessariamente para baixas energias. Se o psi for muito grande, eu estou indo para altas energias. Então, a pergunta é, será que tem como relacionar o gama escalado com o gama não escalado? Né? Então, esse cara aqui é a função de alfa, A, MA e Mi. Isso vai dar Mi de gama. Essa função adimensional psi, né? De psi P1 sobre Mi, psi Pn sobre Mi, alfa A XA. E aqui eu posso fazer aquele truquezinho de multiplicar e dividir por psi elevado a D, tá certo? Psi elevado a D gama, e aqui fica Mi sobre psi elevado a D gama, tá certo? O meu psi é P1 sobre Mi sobre psi, Pn sobre Mi sobre psi, alfa A XA. Tá certo? E o que eu acabei de escrever aqui nesse... esquecendo o fator psi elevado a D gama, né, olhando esse fator aqui só, né, o que eu acabei de escrever aqui é precisamente o gama renormalizado, né, original de P1, Pn, alfa A, Ma sobre psi, Mi sobre psi. Então eu tenho um comportamento desse tipo, né, que é um comportamento que vem pura e simplesmente de uma análise dimensional. Mais nada. Ninguém está falando em mecânica quântica, em teoria de campos, em nada aqui. Está só fazendo análise dimensional. Tá certo? Agora, eu posso pegar e aplicar um psi d de psi nessa fórmula. Tá certo? De um lado e do outro. Vamos lá. Saúde. Tem um negócio que diz o seguinte: se você espirrar 3 vezes, você fica rico. Por isso que eu nunca expliquei 3 vezes. Se espirrar 4, não. Se você espirrar 3, você segura. Eu também nunca espirrei 3 vezes, eu sempre conto. Ou eu paro no 2, ou eu chego em 4. Isso é uma merda. Deixa eu contar. Então, se eu calcular psi d de psi, né? Do gama renormalizado, de psi P1, psi Pn, alfa A Ma, Mi, né? Eu posso usar essa representação aqui do cara, tá certo? Então, isso vai me dar d gama. Você vê, quando eu aplicar o psi d de psi no psi d gama, vai cair d gama, psi elevado a d gama menos 1, o psi que eu multipliquei vai reformar a potência d gama. Né? Então, d gama menos. Né? Onde tem mais dependência em Mi? Tem dependência em psi. Tem dependência em psi aqui, onde tem o Mi. Tem dependência em psi aqui, onde tem o Ma.
Tá certo? Então, eu vou ter Mi dentro de Mi, né? E XA dentro de XA. Do gama R de CPN alfa A MA Mi. Aqui eu usei que MA DDMA é a mesma coisa que XA DDXA, que a gente viu na aula passada, né, no final da aula passada. Tá? E aqui eu recompus, né? Eu tinha usado psi de gama, gama R disso, tá certo? Eu recompus o psi de gama aplicado no gama R, dando esse cara original que está aqui, tá certo? De modo que eu tenho os dois caras, né? Os dois lados da equação aqui, né? Então, se você voltar, né, todo mundo aqui para o primeiro lado da tua equação, você vai ter obtido essa equação aqui, ó, psi d de psi mais somatória em A, xa d de xa mais mi d de mi menos d gama aplicado em gama R de psi P1 psi Pn alfa A MA Mi igual a zero. Essa equação, diferente da equação do grupo de normalização, né, ela é uma equação obtida só por análise dimensional, certo? A gente verificou o comportamento dimensional do gama R, né, fez um escalonamento, né, e fez uma derivada do cara. Quer dizer, essa equação eu posso obter para qualquer função, não interessa se eu estou interpretando ela como o que vai variar o d gama, né? Qual é a dimensão canônica dessa função. Né? Mas essa equação não é quântica, não é clássica, não é nada. Essa equação é de análise dimensional, mais nada. Aonde vai entrar a física vai ser aqui. Né? Implicitamente, eu estou variando a escala Mi, não é isso? Ao variar o psi. Estou supondo aqui que meu Mi é uma função de psi. Ele varia porque eu variei o psi. Não é? Quem é o cara que eu estou variando desde o início? É psi aqui, né? E ao invés de eu considerar o parâmetro Mi original, eu estou considerando um parâmetro variado Mi sobre psi, na função que está do outro lado. Né? Então, essa variação em Mi, né, eu sei a que ela é devida. Ela é devida a uma variação em psi. Por outro lado, eu sei que as variações em Mi são governadas pela equação do grupo de renormalização. Então, eu vou pegar esse Mi d de Mi, que está aparecendo aqui, que está aplicado ao gama R, tá certo? E vou substituir a variação, o Mi d de Mi que eu obtenho do grupo de renormalização, da equação do grupo de renormalização, que estava lá. Tá certo? Então, aqui é o momento onde entra a física de novo. É isso que se eu tivesse com o gama R uma função genérica, nesse momento eu parava e falava, não tenho mais o que fazer. Né? Acabou. Eu olho agora e identifico que o Mi varia porque o psi varia, mas a variação do Mi é governada pela equação do grupo de normalização. E aí eu substituo ela aqui. Né? Quando eu substituo ela aqui, eu obtenho isso aqui.
isso tudo, né, aplicado no gama R de psi PI, vamos escrever assim o argumento, alfa A MA I igual a zero, certo? O que eu fiz? Eu usei a equação do grupo de normalização, só isso. Substituí onde tinha Mi pelo resto das variações. Agora, eu posso imaginar o seguinte, na equação do grupo de normalização, eu estou variando em relação a alfa, porque alfa depende de Mi, tá certo? Portanto, se Mi varia, alfa varia. Como é que o Mi varia? O Mi varia se o Psi varia agora. Então agora o alfa implicitamente depende de Psi. Tá certo? Então, todas essas funções, né, alfa, que eu estou variando em relação a ela, A, que eu estou variando em relação a ela, XA, que eu estou variando em relação a ele, né, estão variando porque eles dependem de Xi, e Xi, em tese, varia. É isso que eu estou procurando com essa equação diferencial. Variação em relação a Xi. Certo? Então, da agora em diante, nessa equação que está aqui, eu posso considerar esse alfa, esse A, esse MA, tá certo? Como funções de Xi. Certo? E aí tem uma transformação esperta que é a seguinte, é pegar e definir t como sendo logaritmo de Xi, tá certo? Ou Xi como exponencial de t. E aí o que você chama de Xi d de Xi vira d dt, dt de Xi vezes o Xi, né? dt de Xi dá 1 sobre Xi, então isso daqui é pura e simplesmente d dt, certo? E aí você pode trocar esse Xi d de Xi simplesmente por d dt aqui, né? Claro, agora alfa é alfa de t, né? A é A de t, xa, xa de t, certo? Isso é uma parametrização mais eficiente, né? Porque vocês vão ver, né, na verdade, a razão da eficiência dela. Não vai dar tempo de chegar ao final dessa história, mas vamos, pelo menos, indicar o caminho. Né? Então, as nossas equações, né, que definiam a função beta, a função delta, a função gama, né, os gama-As e a função gama-gama, né, elas se transformam nisso aqui, né, d alfa de t. Você pode chamar de alfa barra de t, para distinguir, porque a dependência original do teu alfa era no mi, né? Então, se o Mi agora depende do Xi, o Xi depende do T, você tem uma dependência composta que você pode chamar de alfa barra, né? Que depende do T. Então, d alfa barra de T vai ser o alfa barra de T vezes o beta de alfa barra de T, A de T, x barra A de T. Né? Mesma coisa, d a barra de T é igual ao A barra de T delta de alfa barra de T
A de T, A barra de T, né? X barra A de T. E o dx barra A dt vai ser menos 1 mais gama A de alfa barra de T, A barra de T, X barra A de T, X barra A de T. Você vê que a gente deu uma atualizada na definição do X barra A de T, né, para incluir aquele termo de 1 que está aparecendo ali. Né? Certo? Esse 1 que está pintando aqui, ele vem daqui. Né? Ou seja, ele vem da análise da dimensão da função, pura e simplesmente, da análise dimensional. Né? Bom, aí vamos supor, né, que a gente conseguiu resolver essas equações. Né? Então eu sei que função é o alfa barra de t, eu sei que função é o a barra de t e sei que função é o x barra a de t. Suponhamos que a gente tenha conseguido fazer isso. Então, se a gente tiver resolvido essas equações, então a gente resolveu aquela equação que está lá. Essa é a ideia. Né? A gente pode escrever a solução daquela equação que está ali em termos das soluções que a gente encontrou para esses caras aqui. Tá? Para simplificar, vamos supor que só tem um parâmetro, que não tem nem massas, nem parâmetro de gauge, só tem o alfa barra, tá certo? A solução que a gente obtiver com alfa barra, dá para generalizar para os outros casos ali sem problema nenhum. Né? Então, se você só tem o alfa barra na jogada, então sua equação se reduz a isso aqui, menos d dt mais beta de alfa, alfa, d de alfa, menos gama, chapéu gama de alfa, aplicado no gama renormalizado de exponencial de pi, alfa, mi, igual a zero. Né? Essa equação é isso. Agora, o que eu chamei de gama chapéu, gama inclui o d gama, né? É o gama anterior menos o d gama, a dimensão canônica lá do cara. Certo? E está aparecendo aqui. Né? Esse é o gama chapéu gama. Né? A brincadeira aí é fazer o seguinte. Né? Se você trocar a mesma equação se você usar, ao invés do alfa de t, você usar o alfa de menos t, né? Essa equação aqui vai dizer o seguinte: se você botar menos t em tudo quanto é lugar aqui, d de menos t é menos d de t, tá certo? Então você vai inverter o sinal desse termo que está aparecendo aqui. Né? Inverter o sinal é interessante porque transforma esse sinal aqui de mais em menos e isso aqui vira uma derivada total. Né? Uma derivada em relação a todos os parâmetros. Então, essa equação pode ser reescrita assim: menos d dt menos a definição do beta, que vai ser d alfa barra de menos t dt d alfa barra de menos t menos o gama chapéu de alfa barra de menos t, tudo isso aplicado em gama r exponencial de t pi alfa barra de menos t li igual a zero. Né? Agora você pode imaginar que isso daqui é uma derivada total em relação a t, então a sua equação se transformou simplesmente nisso aqui: d dt mais gama chapéu
de alfa barra de menos t vezes o gama renormalizado exponencial de t, pi, alfa barra de menos t, mi, isso igual a zero. Essa equação aqui é fácil de resolver, né? Diferença que vai aparecer é o seguinte, quando você não tiver os outros caras iguais a zero, é que você vai usar essas equações do mesmo jeito, né? Você vai trocar o a barra de t por a barra de menos t, o xa de t por xa de menos t, tá certo? E nas suas equações aqui, o teu ddt vai em menos ddt e isso vai recompor uma derivada total em relação a todos os parâmetros, tá certo? Solução dessa equação, né, vai ser, né, quer dizer, ddt do gama r é igual a menos gama chapéu gama vezes o gama r. 1 sobre gama r, ddt de gama r, então é gama chapéu gama. Integra dos dois lados, etc. Né? Então, gama renormalizado aqui tem alguns passinhos algébricos para fazer, mas isso envolve simplesmente aqui, o teu gama originalmente era a função do alfa barra de menos t, né? Então se você troca t por menos t nessa integral, ela fica de 0 a menos t, mas ela leva um menos na frente, você troca o limite de integração de novo, as coisas voltam ao que era, né? Tem um certo caminho para a gente lidar com essa equação para chegar na forma final dela. A gente não tem tempo, eu vou colocar só o resultado hoje e na nossa próxima aula a gente faz esse caminho em mais detalhes, tá certo? Mas o resultado é o seguinte, né? Dessa equação que está aqui, a gente pode chegar, nós vamos chegar no seguinte. Tem que conhecer aquele gama minúsculo chapéu, né? De alguma forma. Sim. Isso é Mas um modelo específico. essas funções todas você supõe que você conhece. Eu suponho que eu consegui calcular o beta, o delta, os gama-as e esse gama-chapéu. Tudo isso está calculado até tantos loops, né? Que parece um jogo de que tu acha que está fazendo um monte de coisa, mas é meio autoconsistente, digamos assim, parece uma roubada em algum momento, mas você tem que calcular esses gramas. Calcular. Qualquer modelo que existe na face da Terra, porque independente de qualquer assunção, se você fornece um grama, Isso, exatamente. Nós vamos calcular, a ideia que eu tenho pelo menos é essa. Que a gente pegue e faça essas contas, pelo menos assim, ou mostre como essas contas são feitas, né? Forneça os resultados, etc., e analise as soluções para o caso da QCD, né? Tipicamente. Nós pretendemos fazer isso. Mas nós temos limitações, atenção, né? Quer dizer, a gente não calcula essas funções exatamente, a gente só calcula perturbativamente, ou numa expansão em loops, ou em 1 sobre n, ou coisas assim, né? Então, a nossa solução, a análise que nós vamos fazer, ela é limitada, ela é condicionada por isso, por um cálculo perturbativo, né? Fala. Eu tinha pensado se você propusesse beta e gamas, as funções de normalização de forma a obter um resultado consistente e a partir daí procurasse achar um modelo que batesse essas funções. Ninguém nunca fez isso.
Não, Tipo, eu acho que esse sim. lance, quando ele fez a distribuição dele, ele parava um pitaco e depois eu procurava a resposta. Não, eu acho que sim. Assisto o curso das quintas-feiras do Antônio Domingues. Antônio Domingues? Não, não é Domingues não. Domingues é outro cara. Pereira, né? Antônio lá da UF. Ele está dando um curso muito interessante aqui, do qual esse negócio todo aqui é o V0, vamos dizer assim, é o ponto de partida, né, da história. Mas justamente você vai observar que você tem diversas teorias de acordo com as funções que você obtém que satisfazem essas equações. Agora, é claro, em tese, se você está falando da QCD, você tem uma só função e uma só trajetória. Então, se você está considerando diversas trajetórias, você está considerando diversas teorias. Você está exatamente dentro desse ponto de vista, né? E ali o Antônio pretende discutir consequências possíveis desse tipo de visão. Essa é uma visão bem profícua hoje em dia, né? Para questões importantes como, por exemplo, a quantização da gravitação, né? A definição da gravitação como uma teoria finita, normalizada, do nível quântico, né? É bem interessante. Está sendo às quintas-feiras, propaganda aqui, quintas-feiras, 2 horas da tarde, 2 às 4. Lá em Você cima. está filmando? Hã? Lá em cima. Não, acho que é aqui. A primeira aula foi aqui, pelo menos. Eu não sei onde vão ser as próximas. Está filmando? Estão filmando. Está no Professor Global. Qual o nome do culto? Já está lá, é o último da lista. Asymptotic Safety, né? É uma organização do site. É alguma coisa de É alguma coisa funcional, né? abordar a introdução